Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula de biologia. Hoje a ênfase vai ser peixes, formado pelo grupo dos agnatos, o grupo dos condríctes e o grupo dos osteíctes. Então, além da classificação, a gente vai ver algumas características peculiares de todos os três grupos. Tá? Não saiam daí. Para quem não me conhece, eu sou o professor Dr. Josian Galucci da Frota e hoje a gente vai falar sobre três grandes grupos, o grupo dos peixes. Então a palavra peixe mesmo, ela não existe cientificamente. Então os peixes eles são representados por três grandes grupos, que são os agnatos, os condríctes e os osteíctes. Então os agnatos eles são representados aí pelas feiticeiras e pelas lampreias. Então as feiticeiras que apresentam tentáculos, apresentam aí normalmente de 5 a 12 pares de fendas branquiais. Já as lampreias apresentam 7 pares de fendas branquiais e não tem tentáculos no focinho. Esses representantes eles apresentam a boca circular, por isso recebe esse nome, agnatos, de ausência de mandíbulas, ou ciclostomatos, animais que apresentam ali a boca circular. E ao redor dessa boca existem ventosas de fixação, qual vão ajudar a perfurar, a grudar até mesmo nos animais doentes ou mortos, e através da língua ele vai perfurar e conseguir se alimentar. Então são animais que normalmente se alimentam de vermes marinhos, peixes doentes, peixes mortos. Uma outra diferença entre esses dois representantes é que as lampreias elas têm uma vértebra rudimentar e já as feiticeiras, também chamadas de peixe-bruxa, elas não apresentam vértebras. Ambas com 3 nadadeiras ímpares, uma dorsal, uma anal e uma caudal, e produzem muco. Todos os peixes produzem muco, mas as feiticeiras apresentam um muco diferente, um muco mais grosso, que lembra muito uma goma esbranquiçada, que serve para defesa. Então o animal ele vai ter dificuldade ao se alimentar, engolindo muitas vezes, mastigando aquela goma, e isso vai fazer com que o animal seja libertado. Já a notocorda é uma estrutura que permanece por toda a vida do animal. Os animais, de forma geral, todos os vertebrados, de forma geral, apresentam notocorda por toda a vida. O tubo digestório é completo, então apresenta uma entrada e uma saída, apresenta boca, ânus ou cloaca. Além disso, internamente vai ter o esôfago, o estômago, glândulas anexas, e o intestino apresenta uma estrutura chamada de válvula espiral, que vai aumentar ainda mais a área de absorção do alimento. Em relação à circulação, os peixes apresentam uma circulação simples, quer dizer que o sangue ele dá uma volta apenas no corpo e também passando pelo coração. Apresenta ainda circulação fechada, quer dizer que os vasos sanguíneos não saem do coração. Apresentam 2 cavidades no coração, um átrio e um ventrículo. Então o átrio que recebe o sangue e o ventrículo que permite a saída. E um outro tipo de circulação exclusiva dos peixes, que é chamada de venosa, quer dizer que o sangue que passa pelo coração ele é rico em gás carbônico. A excreção, como são animais aquáticos, eles eliminam principalmente amônia, que precisa de muito líquido para se dissolver, se diluir. Em relação ao sistema nervoso, eles vão apresentar 10 pares de nervos cranianos e, além disso, o cerebelo, órgão que vai coordenar os movimentos. Possuem olfato, olhos bem desenvolvidos, inclusive com cristalino, que permite ali focalizar as suas presas, focalizar os objetos, e para auxiliar no equilíbrio vai ter a orelha interna. Então existem outras diferenças entre feiticeiras e lampreias. As feiticeiras elas são hermafroditas, já as lampreias elas são dioicas, apresentam sexo separado. As feiticeiras apresentam fecundação cruzada, já as lampreias vão apresentar fecundação externa. E em relação ao desenvolvimento, as feiticeiras apresentam desenvolvimento direto, quer dizer que não tem fase larval, e já as lampreias vão apresentar uma larva, então o desenvolvimento vai ser indireto e a larva se chama amocete. Então esse grupo é dos agnatos, representado aí pelas feiticeiras e as lampreias. Agora a gente vai iniciar com o grupo dos condríctes, cujos representantes são as arraias, os tubarões e as quimeras. Daqui em diante, todos os representantes, como condríctes, osteíctes, anfíbios,
os répteis, aves e mamíferos, eles pertencem ao grupo chamado Gnatostomata, animais com mandíbula. E a mandíbula, ela permitiu que os animais pudessem se alimentar de presas maiores, graças ao movimento do arco chamado hioide. É uma estrutura óssea que permite ali a movimentação da mandíbula. Em relação ao movimento do corpo, a adquirir velocidade, estabilidade, até mesmo permitir que faça ali certas manobras, existem as nadadeiras, também chamadas de membranas. Então as nadadeiras, elas podem ser dorsal, caudal, pode ser também as pares, como a peitoral, pélvica, e dependendo do peixe, vai ter nadadeiras mais específicas, como anal, como adiposa, que a gente vai ver principalmente no grupo dos osteíctios. Então, os condrictes apresentam também muco como proteção e as escamas que são do tipo placoide, com a parte externa de esmalte e a parte interna de dentina. As fendas branquiais, elas não são protegidas, então elas são expostas ali, então normalmente de 5 a 7 pares de fendas branquiais. Tá? Esse grupo ele não apresenta opérculo, também não apresenta bexiga natatória que permite a flutuação. Então, tanto a raia quanto os tubarões, se eles pararem de nadar, eles vão afundar. Esse grupo apresenta linha lateral, que é um sistema sensorial ali que vai captar vibrações provocadas na água. Apresenta ouvido interno, que permite também certas vibrações, e a narina tem a função ali olfativa, mas não tem comunicação com a boca, então não apresenta aquele orifício que é chamado de coanas. A visão não é em cores, consegue distinguir apenas a variação de preto e branco, cinza, cinza escuro, cinza claro. Eles apresentam um tubo digestório completo, com uma entrada e uma saída, e vários órgãos internos, incluindo a válvula espiral, que tem a função de aumentar a área de absorção do alimento. Os tubarões, na parte do focinho, vão apresentar células específicas, que são chamadas de ampolas de Lorenzini, que vão detectar aí o campo elétrico gerado pela musculatura de outros animais. Então, um animal enterrado, o tubarão, ele consegue detectar que tem alguma coisa ali e até mesmo abocanhar sem ver. Apenas as ampolas de Lorenzini ali detectando aquele campo elétrico gerado pela musculatura. Em relação à reprodução, os machos apresentam uma modificação da nadadeira pélvica chamada de clasper. Somente os machos apresentam, então eles vão, na hora da reprodução, juntar as nadadeiras e introduzir na cloaca da fêmea para poder escorrer o espermatozoide e assim fecundar. Então existem espécies ovíparas, vivíparas e ovovivíparas. Espécies ovíparas que colocam ovos. Espécies ovovivíparas colocam ovos, mas eles não vão simplesmente colocar logo os ovos. Eles vão reter no oviduto e vão colocar para fora somente próximo da eclosão. Então eles vão proteger os seus filhotes ao máximo. E vivíparo que eles vão colocar o filhotinho fora do ovo. Quanto ao desenvolvimento, é direto, não apresenta aí fase larval, nem a raia, nem quimera, nem os tubarões. E a classificação desse grupo ele é formado pelos elasmobrancos, que são os tubarões e as arraias, e também o grupo holocéfali, que são as quimeras, que apresentam como característica um opérculo carnoso e uma nadadeira caudal em forma de filamento. São peixes que normalmente vivem em regiões abissais aí nos oceanos. E o terceiro e último grupo se chama Osteícte. 95% de todos os peixes estão dentro desse grupo. É o grupo mais numeroso, é o grupo ali mais diverso em relação a tamanho também. Então eles vão apresentar várias nadadeiras, como nadadeira dorsal, nadadeira caudal, pélvica, anal, peitoral, adiposa. E a função dessas nadadeiras é permitir a estabilidade, permitir que o peixe freie, permitir movimentos mais precisos e até mesmo de velocidade. O filhotinho dos peixes se chama alevino, não pode confundir com girino, que é a larva dos anfíbios. Então, alevino é o filhotinho dos peixes. E normalmente eles vão apresentar de 4 a 5 pares de fendas branquiais, popularmente chamadas de guelras, e protegidas pelo opérculo, que é uma estrutura óssea.
Além disso, possui uma estrutura que vai permitir a flutuação que se chama bexiga natatória. Em relação à bexiga natatória, a gente tem dois grandes grupos. O grupo dos peixes fisóclistos, que permite a troca gasosa com o sangue, e os peixes fisóstomos, que eles já vão pegar parte desse oxigênio direto na superfície. Então eles vão lá e sugam um pouquinho e passam parte desse oxigênio para a bexiga natatória, permitindo a flutuação. E para tudo existe uma exceção. No caso dos peixes, existe um que apresenta um pulmão primitivo, que é chamado de peixe dipnóico, um peixe pulmonado, que é a famosa piramboia. A gente tem uma espécie na Amazônia, existem algumas espécies, uma na África, uma na Oceania, ali na Austrália, e existe uma aqui na Amazônia. Então esse grupo pertence à classificação Sarcopterygii, que são peixes com nadadeira carnosa, podem ter coanas, que é aquele orifício de transição entre fossa nasal e a boca, e como representante os dipnóicos, né, as piramboias, e o selacanto também faz parte desse grupo. Um outro grupo, que é o mais numeroso, vai apresentar ali bexiga natatória, ausência de coanas, que não tem aquele orifício que faz a comunicação das fossas nasais com a boca, e todas as suas nadadeiras são raiadas, apresentam feixes ali de ossos finos em forma de leque. Então esse é o grupo chamado de Actinopterygi. E para a gente finalizar, a gente não pode esquecer da evolução. Então os grupos mais antigos de peixes são chamados de placodermos e os ostracodermos, e eles surgiram ali, existem fósseis datados em torno de 500 milhões de anos atrás. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, fazer uma revisão geral sobre a classificação dos peixes e as suas principais características. Tá? A gente se vê numa próxima aula e valeu, pessoal!